Você vai se arrepender de sair do CLT. E essa é a experiência clara de alguém que saiu do CLT, se tornou um pequeno empreendedor e agora está crescendo como um pequeno empreendedor. Beleza? Porque eu tenho essa experiência clara na minha vida e eu tenho essa conclusão de diversos momentos em que eu me arrependo de não ser um CLT, sabe? Assim, você ter uma empresa própria é algo que traz muito benefícios. E eu coloquei isso no meu último vídeo, vai estar o link na descrição. Então, cara, porque geralmente você vai sentir esse arrependimento. Ele pode chegar de diversas maneiras para você. Geralmente vai ter muito a ver com o começo. E eu separei para esse assunto dois começos possíveis. Um começo alegre e um começo amargo. Como que é o começo amargo? Vamos começar falando primeiro da parte que é mais difícil. É quando você é forçado a fazer isso. Você é forçado a empreender, porque você precisa de dinheiro, você precisa desenvolver, você quer desenvolver a tua vida, você quer mudar de vida. Então você acaba sendo forçado a isso porque você tem conta para pagar, você tem que trabalhar, você tem que sustentar a tua casa, N motivos. E essa foi a experiência que a minha família teve, que eu tive, principalmente na pandemia. O meu pai já era um pequeno empresário, mas o negócio dele fechou por conta da pandemia e a gente precisou se inovar e abrir outro negócio. Mas esse começo, eu coloco que ele foi amargo. Ele foi muito cheio de erros, ele foi muito cheio de dívidas, ele foi bem conturbado nas decisões que a gente tomava, então a gente não acertava muito, a gente errava, na verdade a gente errava praticamente tudo. Tudo que a gente tentava fazer, a gente errava, sabe? A gente não tinha um estudo claro do que a gente estava fazendo, então a gente pegava muitas coisas e fazia errado. A gente pegava, tem que fazer isso, tem que fazer dessa maneira, e pensava que era de um jeito e na verdade era de outro. E a gente demorou muito tempo para aprender isso, né? Vou puxar um pouquinho para frente aqui. Então, esse é um começo que eu considero amargo, é um começo que você você já tem algumas dores, você já tem dívidas, você já tem algumas questões que você precisa resolver muito rápido e isso é difícil. E justamente pela inexperiência, você acaba tornando esse caminho ainda mais difícil. Então, esse é um começo amargo. O começo alegre, ele é meio que o contrário. O começo alegre ele já funciona quando você já tem uma certa experiência com a demanda que você vai lidar. Por exemplo, esse começo que eu falei da pandemia foi o nosso começo amargo. Agora, no passado, a gente teve um começo alegre. Como que foi um começo alegre? A gente tinha capital para investimento, a gente já tinha experiência na área, a gente já entendia como que a gente ia lidar com situações, com diversas situações, como que a gente ia se comunicar com o público. Então, todas essas questões, a gente já tinha uma experiência que a gente foi ganhando com o passar dos anos, que a gente foi ganhando com algum certo estudo em cima disso. Então, esse é um começo alegre, é quando você já tem um caminho que você já trilhou e você sabe que você vai trilhar um caminho muito parecido do que você já fez, agora nesse novo começo. E isso vai se desenvolver de maneira, vai se desenvolver muito mais fácil, sabe? Você já tem muitas habilidades que você aprendeu com esses anos atrás e tudo isso vai facilitar esse caminho. Então, esse é um começo alegre. Mas não necessariamente é fácil. Apesar de ter tudo isso, não necessariamente é fácil. Tanto o começo amargo quanto o começo alegre, ele tem diversas dificuldades, né? Então você, com certeza, vai chegar e vai enfrentar diversas coisas que você, mesmo já tendo experiência, ainda assim são novas e que vão ser difíceis de lidar. Porque a dificuldade ela vai estar presente em todo momento. Em todo momento, sendo um empreendedor, você vai ter essas dificuldades. Vai ser algo que você vai enfrentar. Então, independente de você ter um começo amargo e você ter um começo alegre, você vai desenvolver o que eu chamo de dores, né? Porque o que são essas dores? As dores estão ligadas àquilo que a gente chega no meio do caminho, né? A gente passou por todo esse processo do começo, você chega no meio do caminho e você desenvolveu dores. Ela está ligada diretamente ao teu tempo, o tempo que você vai ter para manejar suas funções, as instabilidades, porque ser um empreendedor tem muita instabilidade, você não vai chegar e fazer sempre a mesma coisa, pode acontecer inúmeras coisas que você não vai estar acostumado a lidar, então é tudo muito instável. Contas, eu coloco isso como uma dor, com certeza, porque você criou dívidas para você empreender.
você investiu, você precisou investir o teu dinheiro, você precisou gastar o teu dinheiro, então você criou contas. E essas contas, elas doem, te causam ansiedade, te causam, que tipo, aquele pensamento, pô, será que eu vou conseguir pagar isso? Então você criou contas, o seu tempo é difícil de manejar, a instabilidade, ela acontece o tempo todo, e uma sensação de estar ofegante, uma sensação de estar correndo, sabe? Você precisa se inovar, você precisa de inovação, você precisa enfrentar uma corrida. Então, o meu gato está aqui. Então é muito difícil você enfrentar essas dores que esse começo, independente de ser um começo amargo, como ser um começo alegre, elas vão te causar. Olha, meu criança. Ó, esse é meu gatinho. Veio para descontrair um pouco. Ele adora colo, então provavelmente agora ele vai tentar ficar no meu colo. Mas ele adora colo do jeito dele, né? Cara, desacelerando um pouco aqui, que eu percebi que comecei bem rápido esse vídeo. Esse é o primeiro vídeo que eu tô tentando montar um roteiro. Então eu escrevi uma colinha aqui pra mim não me perder tanto no assunto. E aqui eu já passei uma boa parte do que eu queria falar mesmo, que é essa parte do começo e essa parte das dores. E junto com isso, o primeiro ponto que eu falei ali do tempo, ele tá muito ligado ao quê? Quando você se torna um pequeno empreendedor, você vira a sua empresa, sabe? Tipo, você é igual à sua empresa. Porque, um exemplo claro, o meu pai é o Marcelo da Ajax. Ele é conhecido na cidade inteira como Marcelo da Ajax. Eu sou o filho dele e eu trabalho diretamente e hoje sou um dos sócio-proprietários da Ajax. Eu sou o Leandro da Ajax. Então, a nossa marca, o nosso grupo, ele se tornou a gente também, sabe? Então, tudo isso está muito ligado ao seu tempo, porque você vai ter que demandar uma grande parte do seu tempo a atender às necessidades da sua empresa. E isso resulta numa sobrecarga muito grande. Então você tem um excesso de trabalho, você tem um excesso de demanda que cai sobre essa função de você estar gerenciando a sua empresa, de você estar sobre a imagem, representando a sua empresa, essa palavra que eu estava procurando. Isso resulta numa sobrecarga muito grande, porque você vai ter que atender diversas demandas. Então vamos para o próximo assunto, que é justamente essa sobrecarga. Essa sobrecarga, ela é um ponto crucial. Olá, calma, quase levei um arranhão aqui. Essa sobrecarga, ela é um ponto crucial, porque geralmente é essa sobrecarga que vai fazer você sentir o arrependimento que eu falei no começo do vídeo. Porque vai ser nos momentos que você vai chegar esgotado em casa, ou que você já vai estar esgotado, e vai acontecer mais alguma coisa, porque vai acontecer mais alguma coisa, e justamente essa coisa vai pesar na tua mente, você vai falar, cara, por que eu tô fazendo isso? Por que eu tô me esforçando? Tipo, cara, não vale mais a pena eu abandonar tudo isso e seguir uma carreira normal, sei lá, sabe? Eu tenho esse pensamento diversas vezes, diversas vezes eu tenho esse pensamento, porque eu já me encontrei em momentos de sobrecarga que eu estava exausto e acontecia mais alguma coisa, porque você estar exausto não vai impedir de acontecer algo, sabe? Não vai impedir, vai acontecer. Então, tudo isso vai pesar muito, sabe? E o que principalmente pequenos empresários no começo têm uma dificuldade muito grande em entender, por experiência própria. Se chama distribuição de funções. O que essa distribuição de funções ela vai fazer? A distribuição de funções ela vai te garantir mais tempo, porque aqui ó, a minha cola, mais funções é igual a mais trabalho. Mais trabalho é diferente de você ter mais vendas. E a gente, como empresa, a gente está procurando também mais vendas. Mais vendas tem que ser igual a mais visibilidade. E você está ligado diretamente à sua empresa, para você ter mais visibilidade através disso, você precisa de tempo, porque você precisa desenvolver essa visibilidade. E se você está muito atrelado a mais funções e mais trabalho, você não vai conseguir estar direcionando tanto tempo à visibilidade e às vendas, porque você vai estar cumprindo outras funções. Um exemplo claro é assim, você precisa limpar um lugar. Você pode contratar alguém para fazer essa limpeza e você vai assegurar
um determinado tempo, seja 1 hora por dia, 2 horas por dia, que seja 2 horas na semana essa limpeza, mas esse tempo que você está pagando para alguém fazer aquilo, você também está comprando tempo para você. E nesse tempo você tem que se desenvolver em outras atividades. Essas atividades vão estar diretamente relacionadas à visibilidade que você tem que a sua empresa tem. Porque essa visibilidade vai resultar em mais vendas. E a gente quer mais vendas. A gente, como um negócio no geral, a gente busca mais vendas, a gente busca mais faturamento, a gente busca mais resultados. Então, tudo isso está diretamente ligado àquela parte das funções e à distribuição de funções, né? Isso eu aprendi com um amigo meu que conversou comigo. Ele começou como um CLT e foi se desenvolvendo como empresário no ramo que ele trabalha. E ele falou que chegou um ponto que ele estava completamente exausto e que ele não entendia disso. Então, o Paulo Henrique, meu amigo, a gente teve uma conversa, ele me explicou muito bem sobre isso. E foi algo que eu entendi claramente que precisa ser executado. Essa distribuição de funções precisa acontecer para que você tenha mais tempo de proporcionar mais visibilidade e realizar ações que vão beneficiar a sua empresa, que não estão diretamente ligadas a um trabalho, às vezes manual, a um trabalho que você precisa estar lá executando, que vai te tirar uma certa carga horária, entende? Então, você distribuir funções, você pagar para alguém fazer algo, você também está comprando tempo, entende isso? E o tempo, ele é essencial. Então, vamos lá. A última parte. Por que a rotina do tempo ela é tão importante? Porque você tem que encaixar na tua rotina do tempo o estudo de como as coisas funcionam. Você precisa entender como a sua empresa funciona, você precisa entender como o seu ramo funciona, como vendas funcionam. Então, o estudo está diretamente ligado a isso e ele é a solução para isso, né? Então, a gente tem diversos exemplos, existem milhões de pessoas que enfrentam esse caminho de ser um empresário, de ser um empreendedor, e milhões de pessoas que já cresceram nesse ramo e elas deixaram ensinamentos de como crescer. Então, provavelmente tipo assim, tá lá escrito, é só você parar e ler. Pô, para você crescer, você tem que fazer isso. Para você, o que você tem que parar de fazer é isso, você tem que parar de errar nisso aqui. São ensinamentos que estão escritos e que a gente precisa aprender para que a nossa empresa comece a ter continuidade no seu crescimento, entende? Então, o estudo está diretamente ligado. Então, é um ponto essencial que você precisa desenvolver, mas para isso você precisa de tempo, é aquela parte da gestão de tempo, porque, pô, como é que você vai fazer um curso, como é que você vai fazer um estudo relacionado a uma propaganda, por exemplo, se você está tendo que tirar uma parte do teu tempo para fazer outra função, sabe? Então, isso é algo que é muito difícil. Tá aqui a última fala ainda do meu roteiro, tá aqui. É muito difícil, porque você tá preocupado com aquelas dores que eu citei, que são as dores que causam esse arrependimento, e justamente você está preocupado com aquilo, isso te deixa cego, você não consegue ter esse manejo adequado, porque você está ansioso por aquelas dores, por toda essa parte que é mais conturbada de você ser um empreendedor, e tudo isso vai dificultar esse caminho de você ter o tempo adequado e os estudos adequados para que as coisas funcionem melhor, beleza? Cara, eu consegui falar tudo que eu tinha no meu roteiro, fiquei até surpreendido, foi bom eu ter escrito esse roteiro, tô feliz com isso. É a primeira vez que eu tô escrevendo um roteiro para um vídeo, eu sentei, pô, escrevi ali, pô, vou falar sobre isso, muito legal, eu adorei, espero que os próximos vídeos eu consiga desenvolver assim, senti que eu falei muito melhor, que eu expliquei os pontos que eu queria. Espero que se você assistiu até aqui, você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, puder se inscrever no meu canal, deixar o like, comentário, eu vou ficar muito feliz. Então, esse vídeo, ele pra mim foi ótimo de ser gravado, tô bem contente. Hoje é eu gosto de registrar a data no vídeo, hoje é dia 5 de agosto, então eu tô tentando postar ali com frequência. 5 de agosto, tô postando esse vídeo, beleza? Um abraço para todo mundo que assistiu, muito obrigado por ter visto e valeu, até mais!